Signo de Gêmeos, bem-vindas e bem-vindos. Vamos à sua previsão semanal, mensagens, orientações, reflexões do tarô e oráculos para os geminianos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu site para você dar uma olhadinha nos serviços disponíveis e agendar a sua consulta comigo. Seja a leitura de registros acásticos, a mesa radiônica, que é uma limpeza energética, o mapa do autoconhecimento para quem quer entender o propósito de vida ou a constelação familiar sistêmica. Vamos lá então, signo de Gêmeos, vamos a uma mensagem para vocês, começando com a sua energia geral da semana. Eu vou usar esse deck caseiro que eu fiz com as letras em aramaico, tá? Não são as letras em hebraico, são as letras em aramaico e as energias, né? Letras são blocos de energia que compõem todo o universo. Todas as coisas que existem, porque todas as coisas que existem têm nomes, afinal de contas, não é? E nomes são compostos por letras. Bom, dito isso, vamos lá. Signo de Gêmeos, começando então com uma energia para a sua semana. Qual a energia que vai marcar a sua semana? O que é importante para os geminianos para esta semana? E vamos com a carta da força, letra Het. Letra Het. Het fala sobre a visão diante da cegueira. Visão diante da cegueira. Uma semana para você enxergar, que vai ser necessário você enxergar algo além da superficialidade. Enxergar algo mais profundo, além do óbvio, além das aparências, tá bom? Porque eles estão um olhando para o outro, mas é como se você enxergasse a alma de alguém ou de algo, de alguma situação. Você enxerga aquilo além da casca. É uma semana para você exercitar isso. Exercitar olhar algo que parece de repente um bicho de 7 cabeças, um monstro, uma coisa feroz, e você olha no olho e você vai ver que não é tão assim. Isso pode ser uma pessoa, isso pode ser uma situação. A gente está falando de uma energia de lunação de Câncer. Câncer é a energia do maternar, do acolhimento. Uma semana que também pede um certo acolhimento das nossas feras internas, dos nossos fantasmas interiores. Porque esses nossos fantasmas interiores, eles são nossos. E eles não estão lá para nos aterrorizar. Eles estão lá para dar recados, para transmitir mensagens. Então, esses medos, pavores, esses pesadelos, essas dores que a gente tem, esses monstros ou feras internas que a gente fica, às vezes, há muito tempo conectado a eles, eles estão dando mensagens para a gente. E a gente não precisa bater de frente, tentar destruir isso, mas tentar compreender, né? Compreender, olhar além da casca. Pensa, né? Se você tem uma dor, se você física ou emocional, se você tem um problema, olha para esse problema internamente, olha para esse problema e fala: o que você está querendo me dizer? O que essa dor, o que esse trauma, o que, né, essa coisa que me incomoda, o que esse problema, seja um problema físico, de saúde, um problema no trabalho, o que esse problema está querendo me dizer? Todo problema é um mensageiro. Todo problema é um mensageiro, ele está te trazendo uma mensagem. Que às vezes você vai ter que decodificar, sim. Mas é só você olhar bem no fundo, né? Com paz de espírito
que você vai conseguir perceber qual é a mensagem e decodificar a mensagem. Não quando você está ansioso, com a mente querendo respostas, mas quando você está centrado, assim como esse anjo está centrado e esse leão também estão centrados, eles estão muito conectados. Então é no silêncio, é numa conexão muito profunda, de interiorização, de paz, né? Quase como uma meditação mesmo, de você olhar para esse problema e conversar com ele. De verdade, conversa com o seu problema. O que você está querendo me dizer? O que eu preciso aprender com isso? Ou o que eu posso aprender com você? O que você tem a me ensinar? Não é eu quero matar o problema, eu quero eliminar o problema. Né? É entender isso, porque naturalmente quando você compreende, o problema se afasta, tá? Porque a força não é, né, a carta da força não é a força de imposição, nem a força do esforço. A força aqui é a força espiritual. Como que você fortalece a sua espiritualidade? Também através da meditação, tá? E meditação não é ficar como se quisesse silenciar a mente, não necessariamente. Tem pessoas que sim, tem pessoas que podem meditar de uma forma ativa. Já falei isso para muitas pessoas, então, sei lá, meditar através de uma prática artística, meditar, sei lá, passando roupa, lavando louça, limpando o chão, fazendo alguma coisa braçal e repetitiva, isso também te ajuda num processo meditativo, sabe? Vou enrolar brigadeiro, enrola 300 brigadeiros, você tá lá fazendo um movimento repetitivo, enquanto isso você tá, né, prestando atenção no brigadeiro que você tá enrolando, né? É uma prática também. Desde que você esteja presente, né, fazendo aquilo que você está fazendo no corpo, né, no corpo. É sentir a meditação, é sentir a presença no aqui e agora, no corpo físico, tá? E respirando, claro, né? Com uma respiração consciente. Daí você não precisa estar de olho fechado, pensando no vazio, no nada. Não, você pode estar pensando no brigadeiro que você está enrolando, na louça que você está lavando, e uma respiração consciente. Estou respirando, né? O que é uma respiração consciente? É uma respiração longa, não é uma respiração que, se você parar, às vezes você está no computador, você está quase não respirando, né? Sua respiração fica curtinha. É uma respiração longa, só isso. Porque numa respiração longa o ar sobe e desce. Então o quente da cabeça, ele vai aquecer a barriga. E aí a barriga fica quentinha e confortável. E o frio da barriga, né, ele sobe para a cabeça, esfriando a cabeça. Através do quê? Do ar que está aqui no meio. Tá? Então, isso também é uma coisa de você fortalecer a sua espiritualidade, e outra maneira de você fortalecer a espiritualidade é através das relações interpessoais. Porque Deus se manifesta na nossa vida através das pessoas, das conexões. Todas. Não só as conexões legais e divertidas, mas todas, tá? Então, eu costumo dizer, né, que fortalecer a espiritualidade, né, ser um ser mais espiritual, é quando você se torna mais humano. Bom, vamos lá. O que tem que evitar essa semana? O que Gêmeos precisa evitar essa semana? Lembrando que na leitura de maio, do mês de maio, se você não viu, sugiro que você veja, tá? Vou deixar depois no final do vídeo a playlist do seu signo. Tem a leitura de maio e a leitura da segunda quinzena de maio, são leituras complementares. E dá uma olhadinha, porque nessa leitura a gente falou que a sua terceira semana ia ser marcada pelo Rei de Espadas.
E o Rei de Espadas, ele pede uma certa frieza, ele pede uma certa estratégia, foco e não assim sair cortando cabeça, né? E aí você tem que evitar essa semana o Pajem de Paus. O que, que é isso? Uma atitude um pouco impaciente, ou aquela coisa de eu não tô nem aí, não tô nem ligando, eu tô saindo fora. Então, evitar. O Pajem de Paus fala de você evitar ser um pouco duro demais ou autodestrutivo no sentido das relações, sabe? Ah, não quero nem ouvir, eu pego e eu vou embora. Tá? Então, cuidado um pouco com esse tipo de atitude. Às vezes a gente está falando um pouco de harmonizar, ouvir aquilo que é diferente da gente. De novo, a visão diante da cegueira. A cegueira significa que às vezes tem coisa em relação ao outro que eu não estou vendo. A gente não sabe a história completa do outro. Não significa que você tem que ser amigo de todo mundo, mas significa que às vezes você só está sabendo metade da história. Né? Dos seus pais, por exemplo, da sua mãe, dos seus irmãos. Às vezes a gente está lá no julgamento ou tentando forçar a barra em alguma situação, mas você não sabe metade da missa. Né? Você não sabe o que se passa na vida daquela pessoa, o que se passou, qual é a história que ela traz, qual é a bagagem para ela agir dessa forma. Ah, mas isso não tem nada a ver comigo. Tem. A partir do momento que isso está te afetando, né? Como você lida com isso? Não precisa ser na base da porrada ou na base da força, do esforço, mas talvez na base mais da compreensão. Tá? É fácil? Não, não é fácil. É possível? Sim, claro que é possível. Porque é uma habilidade potencial que todo mundo tem. Letra que apareceu aqui para vocês, tá? O que temos que ativar essa semana? O que Gêmeos precisa ativar essa semana? Ativar o Imperador. Ativar o Imperador. A gente falou, né, que a semana estava na leitura mensal com o Rei de Espadas, que é aquele que vai para a guerra, e o Imperador, ele talvez seja, ele não está na guerra, ele está aqui, né, um passo talvez mais elevado, digamos assim. Ativar essa potência do imperador é olhar a cena como um todo. Será que essa batalha vale a pena? Ou essa batalha é estratégica? Eu preciso brigar nesse campo, né? Ou eu espero o inimigo avançar um pouco mais e eu ataco o inimigo na hora que ele já estiver no meu território. É uma metáfora, tá, gente? Não é de verdade. O imperador, ele é estratégico, ele não vai sair conquistando todos os lugares. Aquele lugar é estratégico para o meu reinado? Essa atitude é importante realmente? Ela é valiosa? Esse território de atuação é valioso? Ou é só quero conquistar por conquistar? Tá? Quero brigar porque eu quero brigar. É como se alguns geminianos estivessem procurando briga, medindo forças para ver quem ganha, para ver quem é melhor. Uma coisa meio de competição, sabe? E aqui o imperador, ele fala assim, precisa medir força, sim, precisa bater de frente. Será que essa luta realmente vale a pena? Será que essa briga vale a pena? Ou você não pode pacificar isso, conciliar isso? Tá bom, né? Deixa passar. Quem sabe numa próxima oportunidade, quem sabe numa próxima conversa, quem sabe, né? Pode ser também, depende, cada caso é um caso, tá, gente? É uma leitura geral, vai colocando e encaixando no seu contexto. Mas o imperador também fala de uma semana para você focar nas coisas mais da sua casa, da sua alçada, daquilo que está próximo a você.
porque tem que fazer uma boa gestão, seja uma boa gestão de recursos, uma boa gestão do tempo, uma boa gestão, uma boa administração aí da sua equipe de trabalho, do seu negócio. Fala assim, antes de ficar criticando os outros, coloca ordem na sua própria casa, sabe? É mais ou menos isso. Ou antes de querer avançar, dar um próximo passo também, né, em direção a novas conquistas, coloca a ordem primeiro na sua casa. Arruma primeiro as coisas, depois você vai fazer, né, outras atividades, depois você expande. Eu preciso garantir que aqui, que esse reino, que é a base do sistema, ele está bem organizado e ele está funcionando direitinho. Porque senão, na hora que esse imperador sair, né, a casa cai, desmorona. Então, o 4, que é o imperador, é uma carta, é um número de estruturação. Eu vou estruturar as coisas aqui. Eu vou assegurar, né, que aqui, no microcosmos, no meu microambiente, as coisas estão fortalecidas. Ou que internamente eu tô firme e forte, que o meu corpo físico tá bacana, tá saudável. Fortaleci o meu corpo físico, aí eu vou viajar, aí eu vou fazer outra coisa. Então, é começar do micro para depois ir para o macro. E talvez por conta disso, de fortalecer o microcosmos, a gente esteja falando de você olhar e tratar fantasmas internos, porque não dá para querer construir uma mansão sem fortalecer a casa. Tá? E não dá para você criar um império sem que a casa, a família, esteja bem estruturada. Porque o imperador é o arquétipo do pai, do governante da casa, aquele que cuida, que provê, que organiza. Então, não dá para você querer ser uma árvore grande e frondosa se as suas raízes estão, né, doentes. Aqui, energia de câncer. Câncer, que é o que eu já falei, a questão do cuidar internamente primeiro para depois expandir. Mensagem, que mais para Gêmeos? O que Gêmeos tem que prestar atenção essa semana com baralho cigano? Feminino. Presta atenção no seu lado feminino e o seu sagrado feminino, ou a sua energia yin, que na verdade, né, independente se você é homem ou mulher, todo mundo vai ter esse lado yin, feminino, é uma herança materna. Presta atenção na força que você herdou da sua mãe. A força que você herdou da sua mãe. Consciente ou inconscientemente, você tem o DNA da sua mãe. Você tem a força da sua mãe, você tem a história, a memória genética e a memória de comportamentos, de traumas, de afetos da sua mãe e da sua avó, principalmente, né? Inclusive da sua avó e de todas as outras mulheres, né? Mas você tem a força da sua mãe dentro de você. Então, só faz esse exercício de olhar como se você olhasse para sua mãe, e talvez a sua mãe seja essa leoa, como se fosse uma leoa muito brava, né? Que às vezes dá medo, mas você olha para isso, olha para ela, olha para o profundo, olha para a alma, tá? Então pensa no que essa mulher passou na vida. Talvez você não saiba, mas tenta imaginar qual foi a época que ela viveu. A sua avó, a sua mãe, a sua avó, que é a força desse feminino dentro de você. Qual foi a época que elas viveram? Né? O que elas devem ter passado, os perrengues que elas passaram. Só por isso, ela já tem muita força. A sua mãe te deu a vida, ela ficou grávida e levou você por uma gestação e depois, né, talvez sim, talvez não, mas ela, né, te deu de mamar, cuidou de você de alguma forma. Para algumas pessoas não, mas só dela ter te carregado no corpo dela por 9 meses, ou menos talvez, mas não importa, isso já é uma grande força.
Isso já é uma força. E essa força você também tem. Entende? Então é isso. Por mais difícil que seja a sua história com a sua mãe, a gente está falando de uma paz, de uma harmonia aqui, que, de novo, né? Energia de lunação de câncer, de gestação. Porque o feminino nos dá a força de gestar projetos, independente se você é mulher ou homem. O feminino é a nossa força, a nossa capacidade de criar, de fertilizar, de gerar dinheiro, de gerar vida. Porque a mãe depois ela dá a luz e ela amamenta, né? Assim, né? No arquétipo, digamos assim. Então, é isso. Prestar atenção essa semana nas mulheres da sua vida, nas mulheres da sua história, na força delas e se inspirar nessa força. Porque aqui a gente tem o quê? As de espadas. Espadas é inspiração, é ideia. Pode ser julgamento também, pode ser palavra, mas também é as inspirações que isso me traz. Espadas é o caminho aberto, né? O caminho que se abre a partir do quê? Da minha criatividade, da minha postura criativa fértil perante a vida. É quase como uma imperatriz aqui. E a gente já tem um imperador que falou de botar ordem na vida, só que não há imperador sem antes chegar a imperatriz. A imperatriz no tarô, ela é a carta 3, vem antes do imperador, né? Então presta atenção em quem veio antes de você. Para você colocar ordem na sua bagunça, você vai precisar da força do feminino, tá bom? É isso, gente. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. E se precisar, vem fazer sua constelação familiar sistêmica comigo, ou então mesa radiônica, mapa do autoconhecimento, dá uma olhadinha lá no site e aguardo o seu contato.